Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Careca de Turismo. Na aula de hoje vamos falar sobre demanda turística e segmentação turística. Na verdade, vamos entender um pouco mais sobre o que é a segmentação no mercado turístico. Como que as agências de viagens, as operadoras turísticas, os guias de turismo e os consultores em turismo em geral vão trabalhar com a segmentação turística. Qual é a importância de uma cidade segmentar os seus atrativos turísticos? Como que a segmentação turística vai ajudar na roteirização da atividade turística numa localidade? Fica com a gente, acompanha o nosso canal, a gente já volta. Bom, pessoal, a gente pode utilizar a segmentação turística de diversas formas. Dentro do mercado turístico, a gente pode usar a segmentação turística, por exemplo, por faixa etária, por renda, por tipo de emissor, né? O tipo de localidade emissora, né? Por tipo de localidade receptora. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre a segmentação turística movida pela motivação da atividade turística. Então, nós vamos lidar com a segmentação turística que provém da motivação do meu Pax para ir a determinado destino. Vamos de cara já dar um exemplo em relação a isso. O que vai fazer com que o meu passageiro, o meu Pax, saia de casa e vá tirar férias ou vá fazer uma feira de negócios, né, um evento, criar um evento ou participar de um evento em uma determinada localidade? Eu posso pegar a motivação do meu passageiro e transformá-la numa segmentação turística. E hoje, na verdade, é o que o mercado mais faz. Então hoje, a maioria da segmentação turística provém da motivação que o meu passageiro tem em visitar determinado destino. Então, eu posso ter N tipos de motivações. Com isso, eu vou ter N tipos de segmentos. Claro que uma determinada localidade não vai abranger todos os segmentos. Por isso a importância de se entender se naquela localidade o segmento, ou seja, a motivação do meu passageiro, ele vai encontrar lá. Por isso que às vezes o passageiro vai com todo o gás procurar uma localidade para se visitar e de repente ele fala, não era bem isso que eu esperava. Porque ele não encontrou naquela localidade a motivação principal da sua viagem. Até aí, tá tranquilo? Bom, pessoal, vamos entender então como funciona a segmentação turística para o mercado, né? Então, assim, a segmentação turística ela é ótima para as agências de viagens, que inclusive hoje já trabalham sendo segmentadas, né? Então, de uns 10, 15 anos para cá, você vai ter agências específicas em determinados segmentos turísticos. Então, por exemplo, hoje em dia, eu já tenho agências de viagens específicas na segmentação de turismo cultural ou específicas na segmentação de ecoturismo, até mesmo de outros tipos de turismo, como o turismo religioso, como o turismo esotérico, como o turismo rural, o turismo pedagógico. Olha a quantidade de segmentos que a gente vai ter só sendo trabalhado por essas agências. Ah, Rafael, mas elas não vendem outros tipos de segmentos turísticos? Vende sim, mas o forte delas é trabalhar com a segmentação que elas escolheram. Rafael, eu tenho que me segmentar? Não, você não precisa ter uma segmentação específica, mas é sempre bom você conhecer um pouco mais sobre um determinado tipo de segmentação, porque você fica sendo reconhecido no mercado por aquela segmentação, desculpa. Por exemplo, eu trabalho há anos, há mais de uma década, com turismo cultural.
Dentro do turismo cultural, a gente foi tendo subsegmentos, né? E esses subsegmentos, eles foram crescendo e hoje, inclusive, são grandes segmentos. Então, lá atrás, quando eu comecei no mercado, que eu já trabalhava com turismo cultural, eu trabalhava muito com turismo religioso, que era um subsegmento do turismo cultural. Hoje, a gente tem agências de viagens e operadoras específicas em turismo religioso, seja ele nacional, seja ele internacional. Então, a segmentação turística, ela vai servir principalmente para balizar o mercado, para o mercado entender quem é específico naquele setor. Ou numa linguagem muito atual, quem é expert naquele setor. Então, pessoal, sendo assim, a segmentação turística ela vai facilitar e muito a vida de todo mundo, desde o turista até o mercado turístico, é claro. E aí, mais um exemplo, né? Nós falamos sobre as agências, a segmentação que as agências, né, operam, né, fazem, né? E aí, claro, se as agências fazem, é porque as operadoras também fazem. E se as operadoras fazem, é porque a cidade receptiva também faz, né? Então, vamos dar mais um exemplo disso. Vamos pegar o estado de Minas Gerais. Minas Gerais sempre foi reconhecido pelas cidades históricas, né? Então sempre teve um turismo histórico, cultural muito forte ali. De umas décadas para cá, a gente começa a perceber que Minas Gerais começa a se vender também com um turismo gastronômico, que é muito forte. Todo mundo gosta da culinária mineira, né? Toda aquela comida arada, nem sei se existe essa palavra, mas aquela comida arada de Minas, que é fabulosa, né? E aí Minas acaba criando mais um segmento para a venda. Então hoje eu consigo vender em Minas Gerais, além das cidades históricas, né, que é o turismo histórico-cultural, eu vendo Minas por causa da gastronomia, eu vendo Minas por causa das trilhas, por causa das cachoeiras, eu vendo Minas Gerais com um turismo religioso, eu vendo Minas Gerais com um turismo esotérico, eu vendo Minas Gerais com um turismo pedagógico. Olha isso, gente, eu tenho vários segmentos. Eu posso vender Minas Gerais em quase todos os segmentos da área de turismo. E aí, qual é o principal? O principal é a motivação do meu passageiro. E o guia de turismo daquela região vai se especializar naquela segmentação que ele mais se sente atraído, né? Porque o guia de turismo mesmo, ele tem duas especializações básicas, né? Que é o turismo cultural e o ecoturismo. Mas dentro do turismo cultural, eu tenho uma gama de segmentos. Dentro do turismo de ecoturismo, né, o turismo natural, eu tenho mais uma gama de segmentos. Então, gente, a segmentação turística, ela vai servir exatamente para isso. Para que o turista, ele perceba e ele compre exatamente aquilo que ele quer. Se ele vem, por exemplo, aqui para o Rio de Janeiro, ele pode ter um turismo de sol e praia, que é uma segmentação. Ele pode ter o turismo histórico-cultural, que é uma outra segmentação. Ele pode ter o turismo gastronômico, uma outra segmentação. E aí o que vai depender disso tudo? A motivação do meu passageiro. Bom, o recado era esse. Então, olhem sempre a segmentação da cidade para a qual você está enviando o seu passageiro. Olhe sempre a segmentação da cidade para a qual você está montando o seu produto. Está montando o seu pacote turístico, está montando o seu roteiro turístico. E, claro, veja se essa segmentação se encaixa com a motivação do seu passageiro. Às vezes, nem precisa ser a segmentação principal, mas é a principal motivação desse meu passageiro. Bom, pessoal, nosso recado de hoje era esse. Fique com a gente, acompanhe o nosso canal, dê o like de vocês aqui. E, claro, se você ainda não acompanha a gente, toca aqui no sininho, que você vai ter sempre boa informação. Até mais!